6 de fevereiro de 2013. Sem 5 titulares, o Corinthians tenta a terceira vitória consecutiva daqui a pouco contra o Botafogo em Ribeirão Preto. Pato é titular. Para lançá-lo, Douglas está de volta e tem mais mudanças. Com Canhete no lugar de Paulo Henrique Ganso, São Paulo encara a Ponte Preta no Morumbi e busca se reabilitar no Campeonato Paulista. 2 primeiros reforços do presidente Paulo Nobre, o meio-campista Marcelo Oliveira e o volante Charles, são oficialmente apresentados na Academia de Futebol. Muricy Ramalho terá 3 problemas importantes para o jogo de logo mais contra o Linense. Arouca, Montijo e Neymar estão fora. E ainda, com mais de 60% das obras concluídas, o Itaquerão se prepara para receber o gramado no final do mês. O Gazeta Esportiva começa agora. Olá, boa noite. A futura casa corintiana está ficando pronta. O Gazeta Esportiva foi lá conferir como está o andamento do Itaquerão. Com um percentual de trabalho favorável aos olhos da FIFA e também do comitê organizador local, a Arena Corinthians se prepara para receber o gramado no final do mês. E o repórter Luiz Henrique Gurian esteve ao lado do engenheiro Frederico Barbosa e mostra como está ficando o palco de abertura da Copa do Mundo. A Arena Corinthians não para. 1 ano e 7 meses de obras, 63,02 já concluídos, 1.840 funcionários em 3 turnos e a casa da abertura da Copa do Mundo de 2014 já vai ter também o seu ponto que todo mundo espera, o gramado, que no final desse mês, no máximo até metade de março, já começará a ser plantado. Estamos aqui com o engenheiro Frederico Barbosa para falar exatamente desse momento. A cobertura desse lado aqui praticamente concluída, já sendo iniciado do lado oeste, a obra não para. Não para não. O leste realmente agora é só arremate, já fazendo o fechamento da fachada, e o oeste já estamos fazendo a cobertura com o guindaste, já se deslocou e inicia já o processo de fechamento e cobertura do prédio oeste. E a parte de concretagem, você estava falando que em breve termina também, mais alguns dias? O concreto praticamente finalizado. Faltam 4 concretagens também na cobertura do prédio oeste e a galeria de acesso, os túneis de acesso da Radial Leste, que dão a ligação com o prédio, os 3 subsolos do prédio. Também finaliza hoje a concretagem. E o gramado? Gramado, como você falou, final do mês de fevereiro, início de março, já procederemos à escavação para dar condições de implantar a parte de drenagem e iniciar o processo de construção do campo. Você ainda tem 14 meses para entregar a obra. Ou seja, 14 meses para entregar menos de 37% de construção ainda. Vai dar tempo, vai sobrar tempo, vai ser apertadinho o tempo. Não, o cronograma é sempre apertado, né? Uma parte da construção, que até gerou um pouquinho de polêmica, vai ser feito após a Copa do Mundo, mas isso é porque conflita com o projeto FIFA, né? Então, algumas estruturas, alvenarias, nós só construiremos após os jogos da Copa do Mundo, porque aí não há necessidade de demolição. Isso diminui um pouco o escopo para a etapa nossa, né, a etapa de legado, mas dará continuidade para fazer toda a adaptação do projeto para que o jogo da Copa tenha abertura normal. E num gramado que não vai apresentar problemas, como nós estamos observando no estádio do Grêmio, embora não seja para a Copa do Mundo, na Arena do Olímpico, nem no Mineirão, que tivemos nesse final de semana, também a reinauguração, e aí todos aqueles problemas, muita reclamação, infiltrações, e nem no estádio internacional, que o gramado também precisa ser corrigido. Tudo isso serviu de experiência e correção para esse estádio? Sempre que é dimensionado, eles partem do princípio de uma chuva com tempo de referência, né? Em uma condição adversa, é dimensionado até mais que 3 vezes a capacidade, né? Para que não ocorra nenhuma surpresa. A areia, o material drenante também tem que ser escolhido com critério para que percole essa água, que dê condições que o sistema a vácuo entre em operação e não inunde o gramado. Então,
Está tudo dimensionado aí e não vai ocorrer não. Se tudo correr bem, né, em relação aos dimensionamentos, em relação aos tempos de chuva, nós esperamos que não vai haver problema nenhum aqui na Arena Corinthians. Tudo dentro do rabiscado. Tudo conforme programado, né? Eu acho que essa aí, a técnica, a engenharia, ela nos conduz para fazer o projeto com a maior qualidade possível. Esse aqui é o interessante da nossa profissão. E são experiências, né? Às vezes empíricas, mas que funcionam na prática. Grande noite para você que acompanha o Gazeta Esportiva. O campo do Corinthians, né, o novo estádio do Corinthians foi escolhido para a sede da abertura. Demorou muito para oficializar a escolha desse estádio como palco da abertura, obviamente. Portanto, também vai ser entregue mais tarde, dezembro de 2013. Mas esse prazo foi definido assim que foi definido o estádio corintiano como palco da abertura. Então está tudo dentro do cronograma, portanto São Paulo vai abrigar a abertura no estádio do Corinthians e o corintiano acaba realizando o grande sonho de ter o seu estádio, a sua casa. Tem essa arquibancada que está sendo colocada provisoriamente para atender às necessidades da FIFA, como uma abertura de Copa do Mundo. O Corinthians fala em depois tirar essas arquibancadas móveis, essas cadeiras que serão colocadas especialmente para o Mundial. De qualquer forma, seria até interessante a permanência. O problema só é a manutenção, que acaba encarecendo a manutenção. Mas o Corinthians comporta muito bem o estádio para 65 mil pessoas, pelo tamanho de sua torcida. Flávio Prado, boa noite. Boa noite, Celso. Boa noite, Michele, amigos do Gazeta Esportiva. Mas aí é aquela dúvida mesmo, né? O projeto era para 40 e poucos. O Corinthians, ele tem sempre o Pacaembu lotado, com os seus 32, 33 mil, caberia um pouquinho mais, é verdade. Não sei se 60 mil para você manter. Porque o problema é a gente ter essa visão europeia, onde há toda uma programação, onde tudo é direitinho. São vendidos antecipadamente. São vendidos antecipadamente. Né? Você imagine o estádio fechado na maior parte dos jogos, né, na maior parte das partidas, espaços fechados, espaços perdidos, e a manutenção realmente é muito cara. Então acho que vai ficar legal, vai ficar num bom tamanho, atende a FIFA no primeiro momento e depois faz do tamanho que o Corinthians comporta. E eu espero que com algum legado para a população de Itaquera, que seria realmente a coisa mais importante, e isso eu não estou vendo acontecer muita coisa, não. Aliás, em nenhum lugar do país, Flávio. Sabe? Dentro do normal, era o que eu esperava. A vantagem de você ter uma Copa do Mundo não é a construção de estádio novo, que é legal, é bacana, mas justamente a contrapartida para a população. Mobilidade urbana, melhoria da segurança, transporte, enfim, toda a infraestrutura de serviços. E a gente está vendo os estádios caminhando muito bem, mas a contrapartida, o que fica de fato para a população depois de tamanho investimento, infelizmente isso está sendo deixado de lado. Recentemente foi publicado no Diário Oficial que o Corinthians poderá captar pouco mais de 41 milhões de reais para a construção de um CT para categorias de base através da Lei de Incentivo ao Esporte. Além disso, para a construção do estádio em Itaquera, o Timão teve aprovada isenção fiscal em valores que poderiam chegar até a mais de 500 milhões de reais. Além de ter conseguido rapidamente os alvarás para a construção do palco da abertura da Copa do Mundo de 2014, claro. Baseado nesses acontecimentos, a nossa enquete de hoje do site gazetesportiva.net é polêmica. A pergunta é: você acha que os incentivos fiscais concedidos ao Corinthians são injustos com os outros clubes? Sim ou não? Acesse e vote. Resultado no final do programa de hoje. Eu acho que não, porque é o time do povo. Não, diga, Celso. Acho que todo mundo tem que ter direito, né? Exatamente. Todo mundo que vier a pleitear. É bom deixar claro que tudo isso que o Corinthians está fazendo está dentro da lei. É legal. Sim. A moralidade que se questiona é: será que se fossem outros clubes também outros clubes teriam esse privilégio, entre aspas? Nós sabemos que o Palmeiras teve muitas dificuldades para conseguir o alvará para a construção da nova Arena Palestra, ou reconstrução, né, da Arena Palestra. E o Corinthians, tudo foi facilitado. Claro que muitas vezes apadrinhamento político, proximidade com quem está no poder ajuda.
mas a questão de beneficiar outros, ser injusto ou não, é só uma questão de pleitear. Se outros clubes vierem a pleitear alguma coisa e não conseguirem, é injusto. Sim. Por enquanto não, está dentro da lei, está dentro da normalidade, Flávio. Os antecedentes mostram que todos que pleitearam conseguiram coisas. Eu até tenho grandes dúvidas sobre esses terrenos maravilhosos de prefeitura para CTs de times de futebol, que teoricamente dariam contrapartida para a população que a gente não vê vigorosamente. Eu acho que até agora todo mundo que pediu conseguiu, sim. Agora é o Celso. Tenho um recado muito importante para você. Com essas chuvas e raios que estão castigando quase todo o Brasil, eu quero fazer um alerta importante. Pode ser um momento perigoso se as instalações elétricas da sua casa não estiverem em perfeitas condições. Mais do que nunca, é muito importante que elas estejam em ordem e bem protegidas. E a dica é: use dispositivos de proteção DRs, DPS e disjuntores e fitas isolantes Alumbra. Eles protegem a sua casa e seus equipamentos contra sobrecargas de energia, distúrbios e panes elétricas. Veja o que a Alumbra tem para você. Você que precisa de materiais elétricos, pense em Alumbra, uma das principais marcas do país. A Alumbra oferece variedade, tecnologia, design e opções de cores. São 9 linhas de interruptores e tomadas, dispositivos de proteção, disjuntores ALBR, DR, DPS, além de canaletas, centros de distribuição, fitas isolantes e muito mais. Procurando variedade e qualidade, a sua melhor opção em materiais elétricos é a Alumbra. A segurança da sua família é de fundamental importância. Faça a manutenção da sua instalação elétrica periodicamente. Use sempre dispositivos de proteção Alumbra. Proteja-se, disjuntores, DRs e DPS. Essa é a marca da sua segurança. 2 partidas abriram agora há pouco a 6ª rodada do Campeonato Paulista. Penapolense e União Barbarense estão jogando em Penápolis e os donos da casa vão vencendo por 1-0. Em Mojimirim, o time da casa está enfrentando o Ituano. Os 2 jogos começaram às 5 da tarde. Logo mais à noite tem o São Paulo no Morumbi, o Corinthians em Ribeirão Preto, o Santos em Lins e amanhã o Palmeiras no Pacaembu. Confira os jogos. Daqui a pouco, às 7h30 da noite, Bragantino e Mirassol duelam em Bragança Paulista. Mesmo horário de Linense e Santos, que se enfrentam no Gilbertão. E de São Bernardo e 15 de Piracicaba, que medem forças no 1º de maio. Ainda às 19h30, o Guarani recebe o São Caetano no Brinco de Ouro. E o Paulista joga contra o Oeste no Jaime Sintra. Às 10 da noite, o Corinthians enfrenta o Botafogo em Ribeirão Preto. E o São Paulo recebe a Ponte no Morumbi. Amanhã, às 19h30, Palmeiras e Atlético Sorocaba fecham a rodada no Pacaembu. De volta ao departamento médico, o meio-campo Valdívia mais uma vez desfalca o Verdão. Uma contusão na coxa esquerda no último domingo contra o 15 de Piracicaba vai deixar o Mago longe dos gramados por pelo menos 2 semanas e também fora da estreia na Libertadores. A boa notícia ficou por conta da apresentação dos primeiros reforços da gestão Paulo Nobre para esta temporada. Veja com Alexandre Silvestre. Os volantes Charles e Marcelo Oliveira, apresentados nessa quarta-feira, vieram do Cruzeiro na troca pelo Luan. Chegaram e logo de cara ouviram isso do presidente. O que eu posso dizer ao Marcelo e ao Charles que sejam bem-vindos ao Palmeiras e que honrem muito essa camisa. O discurso dos novos reforços do Verdão está de acordo com a filosofia do Paulo Nobre. Para mim é um orgulho e um prazer, né, estar nesse clube, né? A tradição que é os jogadores que passaram aqui, entendeu? E para mim é um prazer. Você veste a camisa do Palmeiras, o jogador tem que estar pronto para tudo, porque pressão vai ter, porque é um time grande, cobrança vai ter e o jogador que não estiver preparado para isso não pode vestir essa camisa. E eu tô pronto para enfrentar o que tiver que enfrentar, porque sei da responsabilidade que é. Marcelo Oliveira tem uma história de vida recente bem dramática. Ficou parado praticamente 2 anos, de 2007 a 2009, e quase perdeu muito mais do que uma simples posição num time de futebol. Isso foi em 2007 que aconteceu, a lesão que eu tive no joelho, fiz a cirurgia, isso aqui todo mundo sabe. Eu tive a infecção hospitalar, mas graças a Deus, desde que eu voltei em 2009, eu nunca mais fiquei fora de nenhum treino por causa de joelho. Falam que quando uma infecção hospitalar pode chegar até o osso, você corre esses riscos. Mas graças a Deus, Deus me curou disso daí
A diretoria do Palmeiras pretende contratar mais 12 jogadores. O primeiro a ser apresentado deve ser o atacante Kleber. Não é o gladiador. Trata-se de um jovem valor, 21 anos, revelado no Atlético Mineiro, que esteve no Porto de Portugal e foi até convocado pelo Mano Menezes quando técnico da seleção brasileira. Além disso, um velho problema aconteceu novamente no Verdão. Valdívia machucado desfalca o time, inclusive na estreia da equipe na Libertadores da América. Então eu não vou desanimar com o Valdívia por 2 motivos. Eu estou tendo a primeira contusão dele agora. Então hoje não, hoje o Valdívia está sem pisar na bola, fazendo tudo o que a gente pede e mais. Está empenhado em voltar à seleção chilena. Fiz uma reunião com o departamento médico. Fiz claramente uma reunião com o departamento médico, sei de um histórico dele, de que precisa um super trabalho preventivo, tá? Então esse trabalho preventivo estava sendo feito, então eu entro no campo da fatalidade. Não tem por que duvidar do Brunório, mas os antecedentes do Valdívia são complicados. Marcelo Oliveira e Charles são 2 jogadores rodados, 2 jogadores que conhecem futebol. O Marcelo, um belo jogador, deu muito azar com contusões, já que estão falando nisso, mas até por isso tem uma rodagem de vida. De repente é o tipo de jogador que o Palmeiras pode precisar e nesse momento mostrar algo mais. Com relação ao Kleber, é muito bom jogador. Eu até me surpreendi com o Porto liberando esse jogador, liberou por empréstimo. É bem verdade, se precisar dele a qualquer tempo ele será chamado, mas um jogador que veio até ele jogou na seleção brasileira com o Mano, é um belo jogador, artilheiro, tem feito muitos gols na Europa. Parabéns ao Palmeiras, eu fiquei até surpreso que o Porto tenha liberado esse jogador. O Palmeiras está procurando se reforçar, sem fazer muito alarde, precisa desse reforço, né, Flávio? A chegada do Kleber, portanto, um belo jogador. O Charles também, no Santos conseguiu jogar por causa de contusão, no Cruzeiro também não foi muito feliz, mas é um jogador importante, pode ser muito útil ao Palmeiras, assim como o Marcelo Oliveira. O que acho que a grande vantagem do Marcelo Oliveira, não sei se você concorda comigo, é a polivalência. Ele pode jogar tanto na lateral esquerda, como pode jogar como volante, como pode jogar com um meia um pouco mais avançado. Quando você não tem um elenco tão grande, jogadores que podem fazer múltiplas funções são de fundamental importância e esse é o caso do Marcelo Oliveira. Com vários reservas em campo e Alexandre Pato confirmadíssimo na equipe titular, o Corinthians vai em busca da 3ª vitória consecutiva daqui a pouquinho contra o Botafogo em Ribeirão Preto. Luiz Henrique Guri acompanhou o último treino do Timão. Confira. De bobinho, esse Corinthians não tem nada. Inclusive quando o técnico Tite se vê obrigado a chamar alguns reservas para vestir a camisa do campeão da América e do mundo. Às vezes a gente brinca que se é difícil estar jogando, é difícil estar no banco também. Acaba tendo essa briga também para ver quem vai ficar no banco de reservas ali para estar como suplente para a partida. Eu acho que é uma briga natural de todos os times. Isso só o Corinthians que agradece de ter os jogadores que tem. Então, como a gente brinca mesmo que tá difícil ir pro banco já, então jogar também é mais difícil ainda. Até um chinesinho tem feito sucesso por aqui, mas a vez não é dele. O Corinthians não terá força máxima daqui a pouco contra o Botafogo pelo Campeonato Paulista em Ribeirão Preto. O técnico Tite não poderá contar com 2 jogadores que continuam machucados, Chicão e Cássio. 2 estão com as respectivas seleções do Brasil e do Peru, casos do Paulinho e do Guerreiro, e outros 3 titulares serão preservados. Vão descansar um pouquinho. No lugar do Alessandro, entra o Edenilson na lateral direita. O garoto Felipe, ex-Bragantino, fica com a vaga de Paulo André. O Douglas será o substituto do Danilo no meio de campo. Sem Paulinho na seleção brasileira, chance para Guilherme na cabeça de área. E quem não tem cão, caça com lebre. Ou quem não tem guerreiro, caça com pato. Alexandre Pato inicia como titular, já que o peruano Paolo foi defender a pátria. Para mim é um jogador excepcional. Prazer jogar do lado dele, que via pela TV só, eu sempre admirei, então é um grande profissional. Completam o escrete corintiano Danilo Fernandes no gol, o zagueiro Gil, o lateral esquerdo Fábio Santos, o volante Ralf e os atacantes Jorge Henrique e Emerson Sheik. Que timaço alternativo, hein?
e grande chance para que alguns atletas mostrem serviço. E o espaço está pequeno, o grupo tá muito grande e muito bom. Então, na hora que tiver a oportunidade, acho que todos têm que aproveitar para arrumar sua vaguinha aí no Paulista, na Libertadores, tantos campeonatos. São poucas as nossas oportunidades, né, de quem não vem jogando muito, então a gente tem que agarrar com unhas e dentes e mostrar para o professor que a gente não está ali só para ficar no banco, que a gente, a hora que precisar e a hora que tiver a oportunidade de ter uma sequência maior, a gente tem uma sequência maior e mostrar que tem condições de continuar na equipe. Para pegar o Botafogo daqui a pouco, esse é o mistão caprichado do Corinthians, que de bobinho não tem nada. Faz parte da nossa cultura, né, considerar mistão quando os titulares não estão em campo. Da cultura, mas a realidade é que o Corinthians montou um elenco que o Tite tem à disposição, digamos, 16 titulares. Vale o que aconteceu no banco de reservas na partida contra o Oeste. Tinha lá um time titular e tinha no banco de reservas Alexandre Pato, que pode ser muito bem titular, Douglas, que pode ser titular, Renato Augusto, que pode ser titular, Edenilson, que pode ser titular, Guilherme, que pode ser titular. Quer dizer, então, se você entra um, sai outro, mas o time não perde a força. Então, é um pensamento europeu do Corinthians. Antes sempre se discutia, podemos ser 2 jogadores equivalentes para a mesma posição? Não, isso traz problema para o grupo, é difícil para o técnico administrar a vaidade. E o Tite está mostrando no Corinthians que isso é possível, sim. Assim como é possível na Europa há muito tempo. Então, quem ganha com isso é o Corinthians. E eu conversava com o Tite mesmo logo após o jogo contra o Oeste, o Corinthians venceu por 5-0, era a segunda vez que o Tite escalava os titulares, sobre a intenção dele de repente poupar esses jogadores. Afinal de contas, a pré-temporada no Brasil ela não é bem feita. Por mais planejamento que você faça, o calendário não ajuda, porque tem jogo quarta, sábado, quarta, domingo, e não há espaço para recuperação. E é justamente um momento que os jogadores precisam de um reforço muscular, precisam trabalhar também maior a capacidade aeróbica. E se você não fizer um trabalho sério, se você não poupar esses jogadores, a possibilidade deles quebrarem lá na frente, se machucarem, é muito grande. E aí você faz um investimento alto em jogadores de qualidade, mas não pode contar com eles por causa das contusões. Então acerta mesmo o Tite, sentou lá com o fisiologista, preparador físico e chegou à conclusão que o momento agora é de poupar. Vai dar um descanso para o Alessandro, para o Danilo, para o Paulo André. Paulinho já está na seleção mesmo, no descanso, não pode jogar, e o Guerreiro na seleção peruana. Mas tem jogadores à altura, Flávio, para manter a qualidade desse time. Bom, eu espero que o gramado de Ribeirão Preto esteja legal, porque o Pato está voltando, né, ao futebol, e a preservação desse tipo de jogador é muito importante. É um momento em que o Corinthians vai se acertando, se azeitando, concordo com praticamente tudo que você disse, mas mais do que isso, né? Vai dando ritmo para essa fera chamada Alexandre Pato, que solto vai ser um jogador de absoluta diferença para o Corinthians. Sem poder contar com Luiz Fabiano jogando pela seleção brasileira, Rogério Ceni ainda no departamento médico e Paulo Henrique Ganso voltando para o banco de reservas, o técnico Ney Franco definiu a equipe que enfrenta às 10 horas da noite a Ponte Preta do Flávio Prado no Morumbi. Reportagem Jonas Campos. Em time que não está ganhando, se mexe. Eu acho que nós estamos no momento agora de ajuste dessa equipe. O São Paulo ainda não engrenou em 2013 e passa por um período de ajustes. O técnico Ney Franco busca a formação ideal, de olho na estreia do tricolor na fase de grupos da Copa Libertadores, na semana que vem contra o Atlético Mineiro. Enquanto isso, vale aproveitar o Paulistão e o jogo desta noite contra a Ponte Preta para testar jogadores. Em relação ao time que entrou em campo no clássico do último domingo, diante do Santos, 3 mudanças. Na lateral direita, Douglas entra na vaga de Paulo Miranda. Eu vou fazer uma alteração muito em função da característica do adversário. O adversário está jogando com... basicamente da forma como a gente joga ali, com 2 homens pela beirada de campo, né? E são jogadores rápidos, e é um jogo também que eu quero aproveitar mais a saída do Douglas pelo lado direito do campo. No ataque, Aloísio será a referência no lugar de Luiz Fabiano, que está com a seleção brasileira. E no setor ofensivo pelo lado direito, aquele que era ocupado por Lucas, um argentino que vem se destacando, será a novidade.
Não tem sido nada fácil para o técnico Ney Franco encontrar um substituto para Lucas. Depois de testar Aloísio e Paulo Henrique Ganso, Canhete é o nome da vez e ganha chance entre os titulares. A gente já vem preparando o Canhete desde um tempo atrás. Primeiro recuperando esse atleta fisicamente, o atleta ficou praticamente um ano parado. Ele já teve a oportunidade no final do ano de fechar alguns jogos, entrando no segundo tempo. Esse ano já fez um jogo iniciando e tem entrado nos jogos. E antes de iniciar a temporada, se não me engano, aqui, eu dei até, inclusive, uma entrevista falando sobre o Canhete, que eu vejo o Canhete hoje, a forma como a gente joga, mais como atacante do que como meia, né? O Canhete, ele joga numa posição que na Argentina eles chamam de enganche, né? Aquele meia mais centralizado, mas pouco tempo trabalhando com ele aqui, eu percebo que é um jogador que tem muita qualidade para jogar nos lados do campo. Então, eu acho que está aparecendo aí essa possibilidade de ser realmente utilizado ali no setor. Logicamente que o que define isso é o desempenho do atleta dentro de campo, né, o resultado, e até agora os momentos que ele foi utilizado, né, nessa função, ele fez bem. E vai ter essa oportunidade de iniciar o jogo contra a Ponte Preta, e a nossa expectativa é que ele possa fazer um bom jogo. Com isso, Paulo Henrique Ganso volta para o banco de reservas, mas segue nos planos do treinador. Eu estou animado com o Ganso. Eu acho que o Ganso tem tudo para ter uma ótima temporada conosco, né? E esse é o grande trabalho nosso, juntamente com o atleta, e o atleta está muito motivado, o atleta está procurando se preparar, né? Então, eu acho que é um atleta... não adianta eu ficar aqui com o discurso da qualidade do atleta, que vai ser repetitivo. Eu acho que é um atleta que vai nos ajudar dentro da temporada, ainda no momento certo, né? E a gente não sabe quando isso, mas o jogador está sendo preparado para isso. Bom, há uma volta ao esquema que o São Paulo usou no final do ano passado, aqueles 2 volantes, os 3 meias e um homem enfiado, a busca pelo substituto do Lucas, para fazer a função do Lucas. Canhete, quando entrou, cumpriu bem, ele tentou fazer uma experiência com o Ganso jogando no meio, mudando, né, a maneira de jogar, 2 atacantes e 2 meias chegando. Claramente não funcionou contra o Santos e vai cada vez mais caminhando para ou Ganso ou o Jadson. E aí o São Paulo tem que ter aquela inteligência do Corinthians de variar um ou outro, só que é o seguinte, eles precisam estar num patamar mais igual. Hoje o Jadson está muito melhor do que o Ganso por todas as situações. Não dá para ficar colocando o Ganso, porque agora é véspera do jogo já contra o Atlético Mineiro pelo Libertadores, então fica complicado. Com tudo isso, apesar de termos desfalques pelo nosso jogador que está na seleção, acho que a nossa nega véia pode fazer bonito hoje. Aliás, a Ponte Preta faz uma campanha surpreendente. Surpreendente para você. É óbvio que... Minha surpresa foi ter empatado com o Mojimirim, porque tiraram o nosso mando lá, porque era para estar 100% invicto. E o nosso jogador da seleção, é bom que se lembre, a indicação gracinha, é o Ramírez. É o Ramírez, da seleção peruana. Perfeitamente. Tá certo. Melhor peruano da história da Ponte. Melhor peruano da história da Ponte. Muito bem, foi o único, né? Sim. Bom, a Ponte vai ser um belo jogo, a expectativa é essa. Em relação ao Ganso, concordo plenamente com o Flávio. O Ganso, ele perdeu aquele status de jogador insubstituível. Eu me lembro que quando ele despontou no Santos em 2010, era titular do Santos absoluto, dono da camisa 10, e para mim seria indiscutivelmente o camisa 10 da seleção brasileira. E aí ele foi caindo de produção, caiu no Santos, caiu na seleção brasileira, tanto que nem foi lembrado mais, e está perdendo espaço agora também no São Paulo, porque a concorrência é brava. O Canhete, claramente, o Ney Franco tem utilizado pelos lados do campo, então acho que ele briga muito mais com o Aloísio do que necessariamente com o Jadson e com o Ganso, pelo esquema que armou o Ney Franco, e aí a briga do Ganso, sem dúvida alguma, é com o Jadson. E neste momento, não tem disputa. O Jadson é titular com mérito, sem qualquer discussão, e o Ganso vai ter que aguardar a chance dele. Espero que ele mantenha a motivação nos treinamentos para, eventualmente, quando essa chance aparecer, essa oportunidade aparecer, ele não desperdice. Porque já não está bem do ponto de vista físico, técnico, começo de temporada, obviamente. E, de repente, perder a motivação, a situação é muito mais complicada. Agora, há uma coisa que tem que ser colocada. O Ganso custou uma fortuna. Foi uma aposta da diretoria do São Paulo.
Eu espero que tudo seja correndo normalmente. Que estejam deixando o Ney Franco trabalhar. E ele está fazendo certo. Até gerou uma situação para o Ganso jogar, mas é evidente que o Jadson está muito melhor. Então, vamos ver se o Ney terá liberdade e tranquilidade para trabalhar mesmo, eventualmente, o São Paulo perdendo jogos. Que isso vai acontecer com o Jadson. Então. Claro. Então, vamos ver como é que vai ser o comportamento. Vão ficar cobrando, pô, o cara custou caro e tem que jogar. Então, e se tem que jogar, costuma ser perigoso. A famosa ingerência. Santos, sem Neymar e com outros tantos desfalques, o técnico Muricy Ramalho também tem sérios problemas para definir a equipe que enfrenta o Linense no interior paulista. Confira na reportagem de Felipe Sboril. Essa quarta-feira, o Santos defende a liderança do Campeonato Paulista diante do Linense, que está muito bem no campeonato. O problema é que o técnico Muricy Ramalho terá algumas dificuldades para escalar a equipe. Algumas peças importantes vão fazer falta. No meio-campo são 2 desfalques, Arouca e Montijo. No ataque é Neymar quem vai fazer a falta. Todos estão disputando partidas pelas seleções, Arouca e Neymar pela seleção brasileira e Montijo pela Argentina. Vai ter que conviver com isso, né? O Muricy, no início, quando eu cheguei aqui, ele já vinha dizendo que ele queria montar um elenco forte, é justamente por isso. Vai ter Copa das Confederações, vai ter outras competições, vai ter amistoso da seleção e vai acabar perdendo. Como o grupo aqui tem jogadores muito qualificados aí que vira e mexe estão servindo a seleção, é de costume isso acontecer. Tá certo que são desfalques de peso, mas os caras pegaram pesado. Dá só uma olhada na brincadeira com o ausente Arouca. Ele virou até cone. Tiraram foto do Arouca ali? Tiraram? É que o Arouca no rachão é difícil ele fazer gol, cara. A gente já pegou no pé dele, o Arouca. Então a gente, quando ele faltou hoje, ele é do nosso time, então vamos botar um cone ali que é a mesma coisa. A bola vai bater e não vai entrar. Então a brincadeira nossa ali em relação ao Arouca, a gente sabe que, pô, joga muito, mas no rachão não sei o que tem com ele, cara. Não sei se é nervoso, que dá, acho que é pressão nossa ali, pô, tem que fazer gol hoje, hein, cara. Ele não faz o gol, cara. Já vi ele dar um voleio debaixo da trave e a bola subir, cara. Não, tô falando que eu vi. Então ele é uma brincadeira nossa. Hoje a gente resolveu botar um cone ali, só faltou uma trancinha ali para homenagear, mas não conseguimos uma peruca aí, mas tá tranquilo, tá tudo certo. O torcedor santista ainda vai ter que esperar um pouquinho para ver os novos reforços, como Marcos Assunção, por exemplo, que só joga domingo. Assim como o zagueiro Edu Dracena, que volta de contusão. Se ele voltar, Neto não quer sair da zaga, não. Todos que jogam aqui no Santos, Dracena, Durval, os meninos que subiram, já foram campeões com a camisa do Santos e já mostraram por que estão aqui. E eu tenho que cada vez mostrar mais, com humildade, pé no chão, mas continuar seguindo a minha linha de trabalho, sempre me dedicando, sempre fazendo o meu melhor. Cada partida tem que ser melhor que a outra, para conquistar meu espaço e poder dar seguimento no meu trabalho. Bom, é uma oportunidade da gente avaliar como é que está a Neymar dependência. O ano passado, a Neymar dependência era muito grave. Neymar jogava, o Santos vencia. Neymar não jogava, o Santos perdia, na maioria das vezes. Dessa vez o Santos reforçou, buscando qualificar o seu elenco. Não por acaso lidera o Campeonato Paulista. E imagino que este ano será diferente, Flávio. Reforçou com o Montijo, né? Que foi para a seleção também. E o Arouca, eu acho que a dependência continua enorme. Quando você tem um jogador desse tamanho no seu time, é muito difícil. Inclusive quando esse jogador, não é quando ele não atua, é quando ele vai embora, quando ele para. A gente lembra o tempo que o Santos demorou para se recuperar da ausência do Pelé. O Palmeiras até hoje não se recuperou do Ademir da Guia. Até hoje, é um negócio complicado, são jogadores geniais. Então é difícil para você imaginar um Santos igual. E o Linense está jogando direitinho, está tocando bem a bola. Eu acho que o Santos terá seríssimos problemas no jogo daqui a pouco em Linense. O Atlético Mineiro repatriou um dos ídolos da torcida nos últimos tempos, o atacante Diego Tardelli, que estava no futebol do Oriente Médio. A sempre fanática torcida do Galo compareceu em peso ao aeroporto para receber o matador. Centenas de torcedores do Galo lotaram o aeroporto de Cofins, na região metropolitana de Belo Horizonte, para recepcionar o atacante Diego Tardelli.
Depois de uma negociação que se arrastava desde o fim do ano passado, o jogador finalmente conseguiu se desligar do Al Garrafa, do Catar, e assinar com o Atlético Mineiro. Não foi fácil, principalmente nos últimos dias, né, que estava praticamente fechado, só que sempre eles arrumavam uma desculpa, sempre arrumavam um pretexto para não me deixarem sair. Mas acho que com razão, né, porque eu vinha num momento muito bom, né, vinha sendo artilheiro da competição, mas no final deu tudo certo essa novela. As tratativas entre os dois clubes esbarraram principalmente na parte financeira. Mas após muitas idas e vindas, o time árabe liberou o jogador para acertar com o Galo. Acabou do jeito que eu queria, do jeito que todos queriam. Torcida, presidente, eu, minha família, amigos. E estou feliz, ansioso por estar voltando, ansioso para chegar logo na cidade do Galo e começar os treinamentos. Tardelli disputou 114 jogos com a camisa do Atlético e marcou 73 gols, além de conquistar o Campeonato Mineiro de 2009, ano em que foi artilheiro do estadual e do Brasileirão. O Atlético já tinha um time muito forte no ano passado e com a presença do Diego Tardelli realmente vai crescer ainda mais. É um candidato importante para a Libertadores. Ninguém está falando muito e tal, mas o time está muito assentado, muito ajeitado. Foi durante boa parte do ano passado o melhor time do campeonato. Depois perdeu um pouquinho de força e tem aquele papinho assim, o Cuca não ganha nada, até a hora que ganha, né? Tele também não ganhava nada, depois virou mito. O próprio Tite? Então é bom tomar cuidado com esse time do Atlético, que ele vem, tá quietinho, tá, e traz um reforço muito importante, um jogador, bom, deu para ver o carisma que ele tem junto à torcida. Então dá moral pro elenco. Realmente um belo reforço para o Atlético Mineiro. Você tocou num ponto, Flávio, importantíssimo, porque as atenções estão voltadas para o Corinthians, campeão do mundo, Fluminense, campeão brasileiro, o próprio São Paulo, que contratou o Ganso, a contratação mais cara da história do futebol brasileiro, tem o Canhete, tem Jadson, e o Atlético Mineiro pouca gente fala. Mas o Mineirinho come quieto, né? É assim mesmo, vai... Eu cuidado com você, tem que ficar com o olho aberto com o Atlético Mineiro. Aliás, não perdeu ninguém, não perdeu o Bernardo, perdeu ninguém. E, na verdade, o São Paulo que abra bem o olho com o Atlético Mineiro, que já é o jogo de estreia na fase de grupos da Libertadores. Uma cena triste no treino do Coritiba na tarde de ontem. O meia Lincoln deu um carrinho duro durante o rachão no recém-chegado e também meio-campista Botinelli e acabou fraturando o tornozelo do companheiro. O argentino foi operado ontem mesmo e deverá esperar pelo menos 3 meses para fazer a primeira partida com a camisa do Coxa. Lincoln foi ao hospital visitar o companheiro e lamentou o acontecimento. Disse estar com remorso e abatido com a situação do colega de clube e torcendo pela rápida recuperação dele. Celso e Flávio, acidente de trabalho ou o Lincoln pegou pesado no lance? Para mim é imprudência pura. Isso no jogo já era para cartão amarelo ou vermelho, dependendo do rigor do árbitro. Tudo bem que foi um carrinho lateral, mas é passível de cartão. Aí num treinamento, você fazer isso com um colega de trabalho, sabe? Não tem o menor sentido. Não tem o menor sentido. Pode estar com remorso, tem que ficar com remorso mesmo, que foi inconsequente o Lincoln. Não estou dizendo aqui que ele teve vontade de acertar e quebrar o jogador. Não é isso. Ele foi imprudente. E aí acabou lesionando um colega de trabalho, Flávio. Exato. Eu acho que foi azar dos dois, sabe, Celso? O treino ele é intenso, o cara fica com muita vontade, vai naquela pegada. Isso acontece muitas vezes durante... Não estou dizendo que não foi uma entrada dura, claro que foi. O próprio Lincoln entendeu isso, mas é tão, sabe, no jogo, no treino, acontece muito isso. E você cobra do jogador numa intensidade de treinamento. Aliás, hoje os modernos treinamentos falam numa intensidade constante no treino mais curto e mais intenso. E aí acontece, acidente de trabalho, azar dos dois. Eu tenho certeza que o Lincoln está muito triste mesmo. Sabe aquela coisa, puxa vida, o que eu fiz? Mas para mim, acidente de trabalho e azar dos dois. Tomara que o Botinelli se recupere rapidamente, que, enfim, seja uma coisa que faça até com que os dois se aproximem mais e una mais o elenco do clube. Amanhã, a partir do meio-dia, tem Super Esporte. Olho nos destaques. Fala, Michele, e aí, turma ligada no Gazeta Esportiva. Amanhã no Super Esporte, tudo sobre os jogos dessa quarta-feira no futebol mundial, com o destaque, é claro, para a estreia de Luiz Felipe Scolari no comando da seleção brasileira, que encara a Inglaterra em Wembley.
Amanhã no Super Esporte, eu estou esperando por vocês, meio-dia. E além de ser muito bom ter a sua companhia aqui no Gazeta Esportiva, assistindo o programa, nós queremos que vocês nos acompanhem no Twitter e no YouTube. No Twitter o endereço é @GazEsportiva, Gaz Esportiva. E no YouTube o nosso novo canal, novo de novo, é youtube.com/A Gazeta Esportiva TV. Novo mesmo. Tá, queria também aproveitar, as pessoas vão nos seguindo no Twitter e pedem abraços. Então hoje o abraço vai para o Anderson Mascarenhas e para o filho dele, o Thiago Mascarenhas, os dois ligadíssimos no Gazeta Esportiva. Tem coisa melhor do que comer bem, mastigar com facilidade os alimentos e dar um belo sorriso? Para levar uma vida saudável sem abrir mão de todos esses prazeres, nós contamos com a Easy Implant. A Easy Implant pode te ajudar com todos os tipos de tratamentos odontológicos, todos os tipos de tratamentos, que te devolverão esses prazeres. Os profissionais da Easy Implant são especializados em suas áreas e estão esperando por você. Se você precisa de um implante ou de uma prótese, ou de qualquer outro tipo de tratamento, você será tratado por uma equipe de especialistas que te acompanhará do início ao final em clínicas modernas, clínicas de fácil acesso e com estacionamento na porta, tá bom? O que mais? Não espere para ter o seu lindo sorriso e a sua mastigação de volta. Ligue agora para Easy Implant e marque a sua avaliação. O Renato, o Dr. Rodrigo, o Dr. Lucarelli e o Dr. Negrão estão lá esperando por você. Então, ligue 2174-4200. Repetindo, 2174-4200. Easy Implant. Vamos para um rápido intervalo no Gazeta Esportiva. Daqui a pouquinho o retorno de Rafael Nadal, lindo às quadras. Os primeiros testes dos novos carros da Fórmula 1 e Balotelli mal chegou e já tem o nome envolvido em polêmica na Itália. Mas desta vez não é culpa dele não. Fique com a gente. E aí fica a torcida e a expectativa de que o Felipe Massa possa começar bem a temporada e de repente poder brigar de igual para igual com o Alonso pelo título mundial da categoria. Baltec, a super manta que impermeabiliza a sua casa para você acabar com aquele problema de pinga-pinga. Minha dica para você vazamento, umidade na sua laje é um problema. Com Baltec você vai deixar a sua casa linda, sem bolor e sem mancha nas paredes e também sem manchas no teto. Você pode escolher entre as cores cinza, branco, verde ou vermelho. A solução mais econômica e eficaz para acabar com a umidade. Super fácil de aplicar. Basta abrir o balde e aplicar como se fosse uma pintura. Agora, se você quer renovar o seu piso, deixar com cara de porcelanato, sem quebra-quebra, vai de Baltec transparente. Um verniz impermeabilizante que renova e deixa um brilho lindo, sem quebra-quebra, sem sujeira. Dá uma olhada no detalhe. E se você passar o Baltec transparente no muro de fora da sua casa e algum engraçadinho resolver pichar, num instante você consegue limpar e resolver o problema. Acesse www.baltecbrasil.com.br. Vou repetir, www.baltecbrasil.com.br. Baltec, impermeabilizando e colorindo o Brasil. Mário Balotelli mal chegou ao Milan e já tem confusão envolvendo o nome dele, só que dessa vez o personagem principal é Paolo Berlusconi, vice-presidente da equipe rossoneira e irmão do mandatário Silvio Berlusconi. Ok, agora todos vamos ver o pretinho da família, o maluco. Todas as moças estão convidadas. Podem ter a oportunidade de conhecer o presidente. Essa afirmação de Paolo Berlusconi foi feita em uma reunião política em Monza, na véspera da estreia de Mário Balotelli pelo Milan, no último final de semana. O vídeo está tendo uma péssima repercussão na Itália, onde o vice-presidente Rossoneri pode ser acusado de racismo. É um exagero total, hein, gente? Balotelli é adorado no time do Milan. Aliás, uma das confusões que ele armou foi jogar na Inter e meter uma camisa do Milan, desfilar por lá. Fizeram um sacrifício tremendo para trazer o cara. É uma coisa carinhosa, sabe? Esse excesso de rispidez. Eu acho que isso aí é coisa de cara que é radical ao contrário. Ele quer demonstrar tanto que ele é bom moço, que ele é tão politicamente correto, que ele pensa exatamente o contrário. Pô,
Balotelli é adorado pela torcida, adorado. Ele adora o time, é um elo pleno. Tanto que todo mundo achou bacana ir lá no Manchester City investir um dinheiro que o Milan até nem tem. Isso aí usou do pato, né? Isso aí, sabe, é ridículo. Isso aí, óbvio, né? Todos nós, ninguém quer saber de racismo. Racismo é coisa de imbecil. Agora, esse tipo de situação também é uma situação imbecil. Nada se justifica. Imagina, coisa super carinhosa, de amigo, de um cara da família que está chegando. Ridículo. No meu modo de entender, acusar de racismo é piada. No meu modo de entender, é absolutamente ridículo. Copa Africana de Nações. Estão quase definidos os finalistas da principal competição entre seleções do continente africano. A seleção da Nigéria venceu o Mali por 4-1 e está de volta à decisão depois de 13 anos longe da final. Se vencer, chegará ao terceiro título. O adversário sairá do confronto entre Gana e Burkina Faso, que empataram em 1-1 no tempo real e neste momento estão disputando a prorrogação. O jogo acontece no domingo e o vencedor fica com a última vaga na Copa das Confederações, torneio que acontece na metade do ano aqui no Brasil e serve de preparação para o Mundial de 2014. E nesse torneio viral, essa seleção africana ganhadora está na chave da Espanha, né? Da Espanha, do Haiti, Espanha, Haiti e qual é o outro? Uruguai. É uma seleção, portanto, que vai ser bacana. Gana, teoricamente, é favorita, né? Apesar de estar com essa dificuldade toda, mas, bem, Gana, Nigéria ou Burkina, quem vier, terá nível para encarar a Espanha. Não é qualquer seleçãozinha. Não é qualquer Tahiti da vida. Então é bacana. Mesmo. A seleção africana sempre vem com força, sempre joga um futebol bacana e deve dar um jogo. A gente tem visto jogos da Copa da África, jogos com nível muito bom, toque de bola rápido. São jogadores que têm uma outra mentalidade, né, Flávio? Estão muito tempo atuando na Europa, tem uma disciplina tática que não existia no passado, apesar das seleções africanas ainda não apresentarem aquela disciplina tática que se espera. Mas não é tão esculhambado quanto, exatamente, os jogadores já têm uma noção, até pela experiência internacional. Nigéria e Gana, uma final fantástica. Calma. Burkina Faso é uma agradável surpresa na competição e eles estão na prorrogação. É verdade. Eu acho que eu revelei a minha torcida, né? Pode ser. Vamos lá. Seleção brasileira. Neste momento, Brasil e Inglaterra se enfrentam no estádio Wembley, em Londres. A partida está no segundo tempo. Os ingleses vão vencendo por 2-1. Os gols da Inglaterra foram marcados por Rooney, ainda no primeiro tempo, e Lampard na etapa final. Já Fred, que entrou no intervalo, fez o do Brasil. Ronaldinho Gaúcho perdeu um pênalti quando a partida estava em 0-0. É engraçado porque a tecnologia tem que mostrar aqui, ó. Estou acompanhando o jogo aqui no celular, o Flávio também está acompanhando lá no celular dele. Tudo isso para não perder nenhum detalhe da seleção. E só eu presto atenção no programa, só para dizer. Não, é que faz parte do ofício, né? Então é só para dizer que a gente está falando baseado em fatos reais, nas imagens que aqui estão, claro, dentro das limitações de fazer o programa e acompanhar a partida. E pelo que se pôde ver até aqui, a seleção não joga tão bem. O Fred entrou no segundo tempo, mandou uma bola na trave, não está jogando absolutamente nada. E não deixa o Flávio absoluto. Não, está aqui do meu lado. Ele está acompanhando também. Não é, mais uma vez, não é aquele Neymar que a gente acostumou a ver com a camisa do Santos. Não sei o que acontece ainda com o Neymar em relação à seleção brasileira. O que acontece, Flávio? Eu entendo que primeiro, ele é a grande figura, o jogador a ser marcado. Há um cuidado especial com ele, há um primeiro combate em cima dele. No começo do jogo fez uma jogada muito bonita, mas sem que todo o entrosamento. Perdeu um pênalti que, aliás, não aconteceu. Foi um nosso amigo português, deu um pênalti bastante caridoso, muito gentil. Que a propósito, se você me permite, antes do jogo, foi lá cumprimentar o Luiz Felipe Scolari e disse: não, ele é bom, sou seu fã. Ele é bom árbitro, mas ele marcou um pênalti mandracaço. Sou seu fã. Se fosse contra o Brasil, os caras iam invadir Portugal. Mas tudo bem, perdeu o pênalti, ficou tudo certo, melhor assim. Digo melhor assim no sentido de não penalizou tanto o jogo. E o Brasil está desentrosado, está se assentando agora, uma seleção mais malandra. E o time inglês está mais entrosadinho, joga naquele espaço pequeno de campo, o Brasil encontrando alguma dificuldade, o Dante à vontade. Eu acho que é um teste inicial ótimo, de alto nível. Sim, sem dúvida. E foi bom, tá bom. Tem que jogar com o time assim. Não jogar com babaiado e ganhar de 5-6. Também acho. E mais um comentário que eu acho pertinente, não sei se você concorda comigo, o Júlio César fez boas defesas, acho que veio para ficar. É um goleiro. Eu gosto do Daniel, que está na reserva, do Diego, desculpe. Diego Alves, eu acho um bom goleiro, mas essa experiência vale sim.
Resultado final da nossa enquete no site gazetesportiva.net. Você acha que os incentivos fiscais concedidos ao Corinthians são injustos com os outros clubes? Sim, 59% dos votos. A Gazeta Esportiva de hoje termina aqui. Mais notícias de esportes você vê agora no Jornal da Gazeta com Celso Cardoso e amanhã no Super Esporte. A gente volta às 6 da tarde. Boa noite. Tchau. Nos vemos daqui a pouquinho, então. Até já. Grande abraço. Tchau. Amanhã, meio-dia, os lances do Campeonato Paulista estão no Super Esporte. Assista agora, Jornal da Gazeta. Gazeta Esportiva. Oferecimento gazetaesportiva.net. Tudo o que acontece no mundo dos esportes você encontra aqui.